Tem muita gente, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que nos últimos tempos se encontra frio, cansado, desgastado, sobrecarregado. Mas sabe por quê? É porque vai perdendo a unção do ambiente. Escuta o que eu estou falando para você. Deus já está ministrando no seu coração. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Sobre exaustão, cansaço. Pedi uma palavra. Hoje era 5 horas da tarde. 5 horas eu não sabia o que ia ministrar. Tem um monte de coisa no meu caderno, na Bíblia, sublinhada aqui, no tablet. Muita coisa que eu nunca falei, nunca ministrei. Mas o Senhor sempre vem dizendo: não, isso não, isso não, isso não, isso não. Não é o tempo ainda. Amém. Está tudo guardado aqui. Mas o que é então? E aí, 5 e tanto da tarde, o Senhor começou a falar no meu espírito sobre isso, sobre exaustão, sobre cansaço. E tem muita gente, irmãos, que entrou nesse lugar de cansaço, de exaustão, de crítica, de acusação, de questionamento, porque perdeu a unção do ambiente. Pessoas que quando chegaram nesse lugar, vieram machucadas, feridas, sobrecarregadas, decepcionadas com tantas coisas, e aqui receberam uma carga de ânimo, uma carga de exortação, uma carga de palavra, e aí disseram: uau, que bênção, que forte, que lugar tremendo. Mas depois de alguns meses a pessoa começa a se acostumar com o ambiente. É igual aquele carro novo que você compra. Às vezes você nunca teve um carro zero. Aí compra o carro e uau, isso e aquilo e tal. E o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto mês, o quinto, o sexto, você perdeu a graça, né? Uma casa nova. E tem gente que se acostuma com a glória de Deus, se acostuma com aquilo que Deus está fazendo no ambiente. E às vezes começa a trabalhar para Deus. Isso não é problema, nós precisamos de trabalhadores, isso é bênção. Mas aí está tão conectado com o trabalho, isso e aquilo, e não sei o que. Aí está pensando no menino, está pensando naquilo, está pensando na filmagem, e está pensando no som, e está pensando não sei o que, e não reverencia mais o ambiente. Deixou de receber a carga profética do ambiente, as palavras que são ministradas, a unção de Deus no lugar. E aí logo esse lugar se torna um lugar comum como qualquer outro. E você já está até pensando, não sei o quê. Aí tudo aquilo de bênção que você via no lugar, você não vê mais. E começa a ver as coisas ruins. Mas o fulano, o ciclano, isso, aquilo, culto demorado. Natan cantou uma música que eu não gosto. Pastor passou, não me deu paz do Senhor. E começa aquelas coisas de gente que não está recebendo do ambiente, de gente que começou a olhar mais para a estrutura, para pessoas do que para o Senhor. Então eu te convido nessa noite: pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para a criança que passa. Eu vejo a distração tão grande, que às vezes no meio da palavra, ministrando aqui, o fogo descendo, passa um menino e todo mundo olha, meu irmão, deixa o menino para lá. Vem alguém aqui mexendo um cabo ali, ó, lá onde está o Léo, lá de camisa verde. Alguém vai lá num cantinho mexendo no cabo. Se ele ficar lá 15 minutos fuçando no cabo, os irmãos ficam 15 minutos olhando para lá. Isso mostra o que? Distração. Larga o cabo para lá, irmão. Foca naquilo que Deus está fazendo aqui no texto, na palavra que está sendo liberada. Se conecta. Porque eu costumo dizer o quê? Que 1 minuto, 30 segundos na presença de Deus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida, transformar a sua vida. E é naquele 1 minuto assim que você está conectado, está buscando, está bebendo da fonte, está sugando, está ali ligado. E de repente em 1 minuto de uma palavra, de uma conexão, veio uma flecha no seu espírito e consertou a sua vida. E você sai daqui dizendo: cara, hoje eu entendi o que há 10 anos eu procuro entender e não entendo. Hoje eu fui curado de algo que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, sei lá com quem, com meu pastor, que há tantos anos eu busco ser curado, e hoje eu recebi algo de Deus
que consertou minha vida. E aí você sai de um lugar, irmão, de pessimismo para um lugar de otimismo. Você para de ver as coisas ruins para ver as coisas boas. Porque nenhum lugar, diga comigo, nenhum lugar é totalmente bom e nenhum lugar é totalmente ruim, né? A não ser no inferno, que é totalmente ruim, né? Mas não existe um ambiente, uma igreja que vai ter 100% de coisa boa ou 100% de coisas ruins. Por quê? Porque ela é feita de gente. Aqui não é o céu, não é a eternidade, aqui é a terra. E nós somos a igreja, o corpo de Cristo, formado de pessoas. E pessoas, elas são ruins e são boas. Pessoas às vezes estão bem, às vezes não estão. Alguns estão crescendo, outros estão estagnados e outros estão decrescendo. Misericórdia. Alguns paralisaram, outros estão avançando e outros estão diminuindo. De um lugar que chegaram um dia estão decrescendo. Por quê, irmãos? Porque colocaram os olhos nas circunstâncias. Eu sempre desafio, principalmente os líderes, aqueles que são envolvidos com ministérios. Veja coisa boa, veja a parte boa, tira os seus olhos das coisas ruins. Eu posso, irmãos, afirmar com todo o meu coração, eu posso afirmar com toda certeza que temos muito mais coisas boas no ambiente do que ruins. Mas porque eu vejo coisas ruins? Porque a sua lente, seu óculos, irmãos, está desajustado. Está com óculos do pessimismo, com óculos do solitário, com óculos do ferido. E aí você não consegue ver as coisas boas acontecendo ao seu redor. Sabe, Deus nos convida nesses dias, irmãos, a mudar o foco. Deus nos convida nesses dias a mudar a lente. Talvez meu olho está sobre alguém que não trabalha bem, eu estou mais o fulano, mais o ciclano. Coloque, se você tirar o olho da esquerda, tinha que ser a esquerda, né, o ruim. Se você tirar os olhos da esquerda e botar na direita, vai ter alguém que trabalha muito bem. Aí, em vez de você criticar esse, você elogia esse. Olha que bênção, olha que maravilha, olha que cara tremendo, olha isso. E aí você vai começar a fortalecer aquilo que é bom. Por quê? Porque a sua palavra, a sua proclamação, a sua declaração fortalece o reino. E através da sua semente, a sua declaração positiva, Deus muda o que é negativo. Faz melhor, cara, ó, aquele diácono ali, ó, como é que ele trabalha? Vou dar uma primícia para ele. As primícias estão aí, sementes. Fala, irmão, quero abençoar a sua vida, quero te dar um presente. Por que eu vou te dar um presente? Pode ser uma oferta em dinheiro, pode ser uma caixa de bombom, pode ser uma carta. Cara, você me inspira. O jeito que você serve o Senhor, que você serve a igreja, o jeito que você ama as coisas de Deus, me inspira, cara. Cara, eu olho para você e fico inspirado. Diga isso para Ele. Fala para Ele. Às vezes tem um monte de gente que a gente olha, observa, mas nunca falamos. Demonstra, declara, fala para Ele, dá uma carta. Cara, eu quero botar essa carta no seu bolso. Lê ela quando chegar na sua casa. É o que você, sabe, é o que você faz eu me inspirar. Irmão, final do ano, veio férias, 13º, não sei o que. Eu pensei em alguém para abençoar, pensei em você. Eu quero te dar um presente. Deus mandou, é um presente de Deus para a sua vida. Eu sou só o canal. Abençoa, irmão. Nós estamos falando de oferta. Amém? Abençoa, seja um abençoador. Seja alguém que abençoa. É o tempo da gente tirar os olhos de coisa ruim, mas não sei o que, mas não sei o que, mas fulano, mais ciclano, mais beltrano, e ver as coisas boas que estão ao nosso redor. E pessoas que nunca falamos, nunca declaramos, nunca expomos aquilo ali. Esse é o tempo, irmãos, final de ano, da gente começar a refletir no ano que se passou, de ter no nosso coração não um espírito de crítica, mas um espírito de gratidão.
de ter no nosso coração um espírito de gratidão. Irmão, passou a pandemia, eu estou vivo aqui. Passou a pandemia, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares no mundo inteiro morreram. Eu não morri, meu esposo não morreu, minha esposa não morreu, meus filhos não morreram, estamos todos bem. Agradeça. A pandemia quebrou um monte de gente, tem um monte de gente passando fome. Meu negócio está de pé, minha casa está de pé, minhas coisas estão de pé. Ainda que possa ter tido tempos difíceis. Pastor, passei por tempos difíceis esse ano. Eu quero dizer, diga nessa noite: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Você está debaixo de uma palavra, e todo dia temos testemunhos que Deus vai fazer de outubro a dezembro, que não fez de janeiro a setembro. Várias pessoas estão contando testemunhos aqui. Na terça eu contei o meu, na terça-feira. Deus é fiel. Deus é fiel e já está fazendo, já está movendo. Você precisa ter óculos, lentes de fé. De fé. Então eu estou falando de oferta e estou falando para você: semeie, não somente na dignidade, não somente na palavra, ofertas, dízimos, seja obediente, fiel ao Senhor, mas oferte na vida de pessoas. Abençoe seu irmão, abençoe aqueles que merecem. Deixa eu falar uma coisa para você: nós precisamos abençoar sim aqueles que precisam. A Bíblia fala dos pobres e diz assim: e os pobres sempre terão convosco. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus mede a medida de misericórdia e de justiça de uma igreja a partir de como as pessoas que têm necessidade nessa igreja são tratados. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então a Bíblia diz, quando Maria foi lá e pegou todo aquele perfume, que eram 300 denários, representava um ano de trabalho de um trabalhador. Irmão, eu quero que você pegue, vamos falar do salário mínimo. Pegue o salário mínimo, que é o mínimo. É o mínimo que alguém pode ganhar, o salário mínimo. Mas pega o mínimo que alguém pode ganhar. Multiplique por 12, um salário mínimo, mais as bonificações, mais a férias, terço de férias, 13º, veja quanto que dá, uma ofertinha, vai dar o quê? Uns 12, 13 mil, sei lá, mais, né? Esse valor, pensa um perfume que custa 13 mil reais, 14 mil reais, pensa um perfume, quanto custa esse perfume? Quanto custa um nardo puro? Esse aqui, é esse que você quer? Poxa, moça, você conseguiu botar os olhos naquilo de mais precioso que eu tenho na loja. Esse perfume custa 14 mil reais. Aí ela: é esse mesmo que eu quero, porque é para alguém especial. Eu não poderia dar menos do que isso. Eu não poderia dar menos que o melhor para alguém que é especial, para alguém que representa tudo na minha vida, para alguém que salvou a minha casa, para alguém que ressuscitou o meu irmão. Eu não posso dar menos do que o melhor para alguém que é Rei de Reis, Senhor de Senhores, para alguém que é o dono da vida. Eu quero esse, e ainda bem que eu escolhi o certo, porque se o Senhor me dissesse que esse não é o mais caro, eu ficaria com o melhor. Mas se esta é a melhor loja, e esse é o melhor produto, então me dê 14 mil reais. E ela pegou só para ungir. Era como se fosse, o perfume era como se fosse um óleo, pastor Guilherme. E ela passou o óleo nos pés de Jesus. O perfume encheu toda a casa. Pensa um perfume desse, irmãos, o tanto que devia cheirar lá na esquina, lá no quarteirão de cima.
E todo mundo falou: uau. Aí Judas, a Bíblia fala que ele era ladrão e que ele afanava as ofertas que se colocavam na bolsa. Desde aquele tempo já tinha ladrão de igreja. O Judas fala: cara, esse perfume podia ter sido vendido, o valor desse perfume 300 denários, 14 mil reais. Podia pegar esse perfume e dar para os pobres. Tem muita gente que pensa assim, irmãos. Sabe o que ele está dizendo? Jesus não merece. Jesus não era digno de ter um perfume desse no pé dele. É um pé como o pé de qualquer um. Às vezes tem gente querendo honrar o irmão. Por que deu para aquele? É todo mundo igual? Não, não é todo mundo igual. Se Deus te mandou dar para aquele, aquele se torna quem Deus quer honrar através da sua vida. Então ele é diferente. Vamos pensar evangelho. Se Deus falou contigo a respeito de tal pessoa, Deus quer amar, honrar, manifestar a vida de Deus naquela pessoa através da sua vida. Então não é igual, é diferente. É só o fulano, é só o ciclano, mas é porque isso, é porque aquilo, não é porque Deus mandou. Maria está ali dizendo: Deus mandou eu honrar o seu filho, eu prepará-lo para a sua sepultura. Ele está sendo ungido para a sua morte. Mas aí o Judas, que era ladrão, diz assim: podia ter pego esse dinheiro e dado aos pobres. E ele não falou, ele só pensou. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: ô irmão, os pobres sempre terão convosco. Sempre haverão pessoas que você poderá abençoar, mas eu nem sempre me tendes. Essa mulher fez o que precisava ser feito. E por causa disso, coloque o nome dela nas escrituras. Porque lá no ano de 2000 e tanto, alguém vai falar de muitas coisas e falarão do nome dela em toda a eternidade. Porque a sua oferta marca os tempos, o seu entendimento marca os tempos, marca as eras. Então o que eu quero dizer para você? Seja fiel naquilo que é de Deus e honre pessoas, abençoe pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você. Com essas palavras, Jesus diz assim: nós precisamos abençoar os necessitados, porque Deus nos convida a não deixar que tenhamos órfãos, estrangeiros, viúvas. Deus nos convida a entender que não podemos deixar necessitados do nosso meio, mas não podemos também deixar quem não é necessitado sem a sua honra. Isso a igreja não entende. É fácil dar para quem tem, mas é difícil. Refaço. É fácil dar para quem não tem. É fácil dar para quem precisa, mas é difícil dar para quem se quer honrar. Porque nós não damos só para quem precisa, a gente dá para quem merece. Para quem de alguma forma marca a nossa vida, nossa história. E nós podemos dar ofertas, palavras, um abraço de gratidão, um bombom sonho de valsa, um guardanapo escrito alguma coisa, dizendo: em 2020 você marcou a minha história, obrigado por isso. Será que isso fala na vida de alguém? E talvez pessoas marcaram a sua história esse ano, mas elas nunca vão saber, porque você nunca vai falar. Porque você não vai dar o sonho de valsa, não vai dar a caixa de bombom, não vai dar os 100 reais que Deus mandou você dar, mas vai criticar o que não marca a sua história. Mas vai criticar o que faz isso, o que faz aquilo, o que não sei o que, o que não sei o que. Coloque os seus olhos, irmãos, no que é bom. Coloque os seus olhos naquilo que se deve honrar.
E deixa aquilo que não funciona como você acha que não funciona, deixa Deus tratar com isso. Deus não nos colocou como juízes sobre a vida de pessoas, então Deus nos colocou como intercessores. Então interceda e deixa Deus agir, deixa Deus mover. Agora troque a sua lente. Troque a sua lente. Olha para o seu lado, você vai ver que não há lugares nessa igreja. Pense que nós vamos entrar em primícias de 1 a 7 de janeiro e não sabemos como vamos fazer, porque não caberá aqui. Pense que Deus nos trouxe esse ano para cá, e nós falávamos, né? Ah, mas o prédio é muito grande, e sabe, quanto tempo vai demorar para isso, para aquilo? Aí veio a pandemia, esse novo estilo, e agora se tivéssemos no prédio pequeno, o povo estava lá na rua. Nós temos que entender que Deus é fiel. Nós temos que entender que pessoas marcam a nossa vida, marcam a nossa história. Nós temos que entender, irmãos, que Deus nos chamou para ser abençoador. Você está entrando pelas portas laterais, as nossas portas da frente estão fechadas, porque o prédio está sendo rebocado. Ore por isso, irmão. Coloquei no grupo da igreja essa semana, só luta. Cada dia um leão, cada dia uma luta, cada dia um Golias, cada dia uma dificuldade que vai muito além de dinheiro, de recurso para pagar. Projetos, orçamentos, compras, pessoal, acha, não acha, procura gente, não tem. Começa a trabalhar, uma semana abandona o serviço, e vai, e aquilo, e tal coisa está construindo, passou direto, faltou isso, faltou aquilo, ah meu Deus. Ninguém pode imaginar, irmãos, o que é levantar 3.000 metros quadrados. Ninguém pode imaginar o que é dormir todo dia pensando nisso e acordar todo dia pensando nisso. Ninguém pode imaginar o que é ver um filme com a família pensando nisso. O que é passear com a família pensando nisso. O que é conversar com alguém pensando nisso. Temos muitas coisas para tentar ajudar, temos muitas coisas para fazer, mas quando não fazemos, irmãos, geralmente atrapalhamos. Não existe neutralidade, não existe estar em cima do muro. Se eu não estou cooperando para o bem, eu estou cooperando para o mal. Certamente, irmão, se eu estou criticando, eu não estou elogiando. E eu queria convidar você nessa noite a trocar suas lentes e a entrar num lugar de bênção. Profetize sobre o vale de ossos secos e ele se tornará um grande exército. Profetize sobre a construção, profetize sobre os líderes, os pastores, profetize sobre os seus irmãos, profetize sobre os líderes de ministérios, profetize a bênção do Senhor, profetize, abra sua boca para abençoar. Mas o fulano é com Deus, é igual Davi. Davi mata o Saul, eu não sou louco. Davi, você já é o rei. Não. Davi, você foi ungido por Samuel. Não. Davi, Deus rejeitou o Saul. Eu não, foi Deus que botou o Saul no trono. Se Deus quiser, Ele mesmo que tira. Eu não mexo com isso não. Aí quando Deus tirou o Saul do meio, aí falou, agora, se for a minha vez, também não vou lá tomar trono vazio não. Se for a minha vez, Deus trará o meu povo para que me coloque naquele lugar. E as tribos de Israel vieram a Davi e disseram, tu és o nosso rei, lidere sobre nós. Saiba esperar a tua hora. O apressado come cru. Saiba galgar lugares de honra. Saiba plantar sementes, irmãos, e regá-las com lágrimas até que venham colheitas. Não pense, irmãos, porque todo mundo é gente, todo mundo é igual. Eu quero dizer para você, Deus tem entregue autoridades a pessoas, por suas renúncias, por suas lágrimas e por sua vida. Muitas pessoas, e caminhar em nível de desonra, de não contentamento, de não reconhecimento, só travará a sua vida, só travará o seu espírito, só travará os seus projetos.
Porque a Bíblia diz: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia diz assim, ó: dai honra a quem se deve honra. Não sou eu que estou falando lá não, vai lá e lê Romanos. Dai honra a quem se deve honra. Eu quero convidar você nesses dias a ser fiel a Deus, na construção, nas sementes de ofertas, de dízimos, e que você comece a entender nesse final de ano. Deus vai mostrar pessoas para que você abençoe, com as suas palavras, com o seu abraço, com o seu sorriso. Você vai chegar para pessoas e vai falar: cara, naquele dia que o pastor falava sobre aquele negócio, aquela noite, eu só pensava em você. Eu não posso te dar uma oferta, não posso te dar um presente, não posso te dar R$100, mas eu fiz uma carta para você. Eu quero te dar um abraço e te agradecer porque você me inspira. Se tem vidas que te entristecem, precisa existir vidas que te inspiram. Se você não consegue ver vidas que te inspiram, você é um doente. Se você não consegue achar pessoas que te elevam, que te ajudam, que te exortam, que te inspiram, que te levantam, irmão, corre pedindo ajuda, você está doente. Deus vai mostrar para você, e você vai entrar nesse lugar de honra em nome de Jesus, amém? Fique de pé comigo, separe sua oferta, vamos honrar a Deus nessa noite.